Estamos hoje a abordar a problemática das doenças raras, antecipando o Dia Mundial das Doenças Raras, que se assinala no próximo domingo. Uma doença é considerada rara quando afeta uma em cada 2.000 pessoas. Muitas vezes são de origem genética, algumas delas podem afetar a visão e são estas patologias que vamos abordar hoje. Contamos com a ajuda do médico oftalmologista e representante do Grupo Português de Genética Ocular, da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia, João Pedro Marques, que está aqui connosco. Muito boa tarde, obrigada por estar aqui connosco. Existem 7.000 doenças raras identificadas. Qual é aquela que interfere com a visão? Na verdade, não há uma resposta única para isso, porque são muitas as doenças raras que afetam também a visão. Os quadros de doenças raras que afetam o olho podem ser doenças exclusivamente oculares ou então quadros sindrómicos, isto é, que envolvem não só o olho, mas também outros sistemas e órgãos. E essa afecção do sistema visual pode ser notória em qualquer idade. Pode estar presente logo ao nascimento, pode-se manifestar durante a infância, adolescência ou na idade adulta. Nessa altura são difíceis de diagnosticar. Esse é um problema comum a todas as doenças raras e em todas as áreas. Por serem raras, há poucas pessoas que são especializadas e que veem um volume suficiente de indivíduos com estas doenças para saber que elas existem, ponto 1. Ponto 2, como diagnosticá-las, que meios de diagnóstico utilizar. E ponto 3, há o grande problema da não referenciação rápida destes doentes para centros de referência, onde podem efetivamente finalizar o seu diagnóstico, muitas vezes envolvendo um teste genético, e ser orientados da melhor forma possível. Porque apesar destas doenças, na sua grande maioria, não terem tratamento, há sempre algo que nós podemos fazer para melhorar a qualidade de vida dos doentes. Mas esse diagnóstico, por exemplo, no caso das crianças, tardio, pode ter um impacto negativo Sem dúvida. no tratamento sem dessas dúvida. crianças. Porquê? Porque nas crianças nós temos uma janela terapêutica, uma janela de oportunidade em que a reabilitação visual vai produzir os melhores efeitos. E, portanto, para evitar que uma criança fique com déficits visuais que seriam completamente escusados, nós devemos identificar precocemente estas doenças, iniciar uma reabilitação visual o mais cedo possível e assim evitar que a criança fique a sofrer de déficits visuais profundos no futuro. Como é que vocês chegam ou identificam no caso das crianças? Se há alguma suspeita, vocês partem para, por exemplo, um exame genético? O limiar para passar para um exame genético nesta área das doenças raras é bastante baixo, porque cerca de 80% das doenças raras têm uma base genética. Quando nós estamos perante uma criança em idade pré-verbal, há determinados sinais que nós observamos e que os pais observam e que os cuidadores observam, nomeadamente a falta de comportamento visual, isto é, uma criança que não fixa objetos, que não segue quando esses objetos lhes são mostrados, é um sinal de alarme. E em crianças mais velhas ou em idades mais avançadas, há outros sinais, como por exemplo a dificuldade na visão no escuro, a fotossensibilidade muito marcada, pessoas que não conseguem ver 100%, apesar de terem uma correção óptica adequada, pessoas com limitação do campo visual, pessoas que não conseguem distinguir as cores. Tudo isto são determinados sinais que nos devem fazer pensar que há ali alguma coisa e depois devemos investigar para chegar a um diagnóstico definitivo. Digamos, vocês, nesse caso, é fundamental a informação dos pais e dos familiares que acompanham. Sem dúvida, nas crianças é fundamental. Este tipo de doenças podem ser curadas, minimizadas, pode ser revertida a situação? A cura existe para muito poucas. Mas nós temos determinadas formas de minimizar o impacto que as doenças têm na vida das pessoas. E quanto mais cedo, melhor. E quanto mais cedo, melhor. Portanto, voltamos à reabilitação visual. A reabilitação visual pode envolver desde ajudas ópticas, telescópios, lupas, até a aprendizagem do braille, a aprendizagem da mobilidade com bengala, situações de suporte psicológico, apoio escolar. Tudo isto, se for feito num timing certo, vai evitar que a criança venha a sofrer de marginalização, de inadaptação social e o objetivo deste dia, fundamentalmente, é chamar a atenção para isto, chamar a atenção que as doenças existem, que há sempre alguma coisa a fazer e que nós devemos procurar uma equidade no acesso, quer a cuidados de saúde, quer à educação, quer, em última análise, a postos de trabalho e a inclusão na sociedade. Estas chamadas de atenção são fundamentais porque não são muitas pessoas e as pessoas ficariam perdidas. Nem sempre a doença é exclusivamente ocular, também pode envolver outros órgãos. Exatamente. Há quadros sindrómicos e muitas vezes
em crianças mais novas, ou mesmo até em adultos, o oftalmologista pode ser até o primeiro a diagnosticar a doença, porque as manifestações oculares estão presentes e nós podemos, através daquelas manifestações, procurar um quadro que nós chamamos sindrómico, isto é, que envolve outros sistemas de órgãos. E, portanto, é fundamental uma avaliação pelo oftalmologista e depois uma análise, uma avaliação multidisciplinar por uma equipa de vários experts na área, nas suas respectivas áreas, para conseguir muitas vezes dar um nome ao diagnóstico daquela pessoa. Qual é que é o papel, digamos, da reabilitação visual? É fundamental. O papel da reabilitação visual é fundamental. Como eu estava a dizer há pouco, são várias as intervenções e estas intervenções vão minimizar o impacto da doença, quer a nível do desempenho... É sempre coordenado quando vocês estão perante uma criança? Nós temos uma equipa multidisciplinar. Exatamente. Que engloba oftalmologistas, que engloba professores de ensino especial, que engloba psicólogos e médicos de medicina física e reabilitação, porque toda esta multidisciplinaridade é essencial para o resultado. E até aí pode entrar também o braille, conseguido. as crianças começam logo a ser preparadas nessa altura. Há determinados casos em que isso é necessário. Pode evoluir, vocês sem dúvida. Sabem logo se a doença vai evoluir no sentido negativo. Os prognósticos são diferentes, não é? Consoante a doença que temos à frente e, mais uma vez, daí a necessidade de estabelecer um diagnóstico, até para os pais estarem preparados, para a criança estar preparada. E a introdução do braille, quando nós sabemos que estamos perante uma doença que vai culminar na cegueira, a introdução do braille o mais precocemente possível é fundamental. E quem fala do braille fala também da orientação e mobilidade com bengala. Quanto mais cedo a pessoa se familiarizar com isso, melhor. E no futuro, mesmo que não venha a precisar a 100%, já sabe como é que funciona. E também tem que haver muito apoio psicológico logo dos pais, da própria criança, para que... E o apoio não é só ao indivíduo, é também à família, não é? Portanto, estamos a falar de pessoas que estão inseridas num meio familiar, que por sua vez estão inseridas numa comunidade. E este apoio tem que ser dado não só à criança, ao indivíduo que tem a doença, mas também a todo o quadro familiar, o círculo familiar, porque as pessoas faltam ao trabalho para acompanhar o filho à consulta, porque as pessoas podem querer ter mais filhos e não sabem se o podem fazer ou não, e tudo isto gera uma ansiedade muito grande e, portanto, o apoio psicológico é fundamental para toda a família. E a nível das escolas, também dão alguma informação para evitar o bullying nestas situações? Por isso é que a intervenção deve ser o mais precoce possível, porque se nós começarmos a usar um telescópio, uma lupa, em idade pré-escolar, 4, 5 anos, as outras crianças não vão achar aquilo estranho, vão até ter alguma curiosidade. E é totalmente diferente uma criança que já está habituada a isso, que tem colegas que estão habituados a isso, do que fazer essa introdução mais tarde na vida, onde a própria criança sente alguma vergonha de utilizar esses auxiliares de visão e os colegas olham para ela de soslaio e gozam, e há uma marginalização social que é desnecessária se a intervenção for feita precocemente. Muito obrigada, Dr. João Pedro. Obrigado pelo convite. Obrigado.